Fala aí, galera. Estamos voltando, já mostrando mais um gráfico de economia para vocês, mais especificamente aqui o PIB per capita, né? O cálculo do PIB por cabeça na China, que é de US$ 9.500, um PIB per capita bem interessante. É, Só para efeito de comparação, aqui no Brasil, hoje, a gente tem um PIB per capita de R$ 7.500, né? R$ 7.500, o que numa cotação atual daria aí algo em torno de US$ 1.500, né? Então, na comparação com o PIB per capita da China, a gente perde muito. Eu não gosto muito desse indicador, apesar dele ser largamente utilizado, porque ele carrega consigo muitas distorções, né? Eu pego o volume total do PIB e divido pelo volume total da população e não considero com isso a desigualdade, né? É um indicador que serve, né? Ele é usado, na verdade, para mostrar a riqueza do país, ou seja, a riqueza que ele consegue produzir, tá? E o quanto isso poderia se converter em riqueza para a população, mas obviamente que ele é bem distante da realidade aí, tá? Na medida em que não leva em consideração, tá, os fatores de distribuição de renda, tá? A desigualdade na distribuição de renda. De toda forma, é um indicador usado, por exemplo, para compor o IDH, tá? O Índice de Desenvolvimento Humano. Então, a gente precisa, obviamente, respeitar, sobretudo, os critérios que se usa a nível global para medir a riqueza das nações, mas chamando atenção, né, para esse problema do PIB per capita não contemplar aí a distorção ligada à distribuição de renda. Tudo bem? Então, ó, a população de 15 anos ou mais, né, de idade também é muito significativa, né, quase 70%, o que é bastante interessante, né, porque você tem um número menor de crianças que não trabalham, pelo menos em tese, para sustentar. Agora, ao mesmo tempo, é preciso tomar cuidado com a outra ponta da pirâmide, que é a parte dos idosos, né, para que você não tenha, eu vou repetir esse termo, que eu já usei aqui nas nossas videoaulas, a razão de dependência, né? Só para lembrar o que é isso, é a quantidade de pessoas que eu tenho efetivamente trabalhando na população economicamente ativa e a quantidade de pessoas que eu tenho sendo sustentadas pela população ativa, que normalmente são as crianças até 15 anos, crianças e adolescentes, e os mais idosos, que não são mais capazes de trabalhar, né, ou que não trabalham mais, se aposentaram. Ok? Então, na medida em que eu tenho uma população economicamente ativa cada vez maior, eu diminuo essa razão de dependência, o que, do ponto de vista econômico, é muito interessante para o país, né? Quando isso acontece, quando eu tenho uma população economicamente ativa muito maior do que a crianças e adolescentes e idosos, a gente diz que o país está passando por um processo de janela demográfica, né? Que normalmente os países precisam aproveitar, tá? Para fazer a sua economia crescer, tá certo? Bom, voltando aqui, a chegada de turistas na China também é algo que vem chamando bastante atenção, e esse turismo aqui, de mais de 60 milhões de pessoas, como está registrado, ele está muito ligado ao turismo de negócios. Ok? Aqui no Brasil, a porta de entrada para esse turismo de negócios é São Paulo, recebe inclusive mais turistas que o Rio de Janeiro, mas o perfil do turista que faz a diferença. E aqui no caso do Rio de Janeiro, o camarada vem para tirar férias mesmo, né? Vem com a família e tudo, vem para curtir praia e tudo isso. Em São Paulo, o cara vai para fazer negócios. Normalmente são executivos de multinacionais, geralmente são caras que vão fazer negócios com instituições financeiras e tudo isso, tá certo? Então, na China, o que está acontecendo é que pessoas de todas as partes do mundo estão indo ao país para fazer negócios, uma vez que há multinacionais do mundo inteiro instaladas lá, mas também, aos pouquinhos, principalmente para os países do entorno ali, a China pode vir a se transformar em um destino interessante também para o turismo de lazer, tá certo? Mas hoje, basicamente, a gente está falando aqui do turismo de negócios, ok? Bom,
Eu gosto bastante desses mapinhas aqui, porque eles mostram a relação que cada estado brasileiro tem com a, o comércio internacional, né, o mercado internacional, e olha como, né, hoje a nossa economia depende da China, olha como a gente não pode abrir mão da China, sobretudo com relação às exportações. Tá? Então, ó, levando em conta uma coisa importante aqui, todo mundo acho que já se ligou aqui, esses mapas aqui, tá? Esses estados aqui estão com o mapa da China, mas esses dois aqui, tá? Que são Rondônia e o Acre, estão com os mapas de Hong Kong, que também é território chinês, tá certo? E dá para perceber que ó, a gente está falando do sul, que tem como principal produção a soja. A gente está falando do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, Goiás, que a gente sabe também que são fortes produtores de soja. Então, dá para dizer que boa parte desses estados aqui estão exportando para a China commodities primárias, mais especificamente commodities agrícolas e mais especificamente ainda a soja. Tudo bem? É claro que há outros tipos de commodities, mas principalmente a soja é a protagonista nessas exportações do Brasil para a China, ok? E há também uma relação bastante interessante com relação à origem das importações. A gente vê que aqui no Sudeste, ó, Rio, São Paulo, por que isso? Porque os bens de consumo, a boa parte dos bens de consumo hoje, sobretudo eletroeletrônicos, mas não só eletroeletrônicos, tênis, né, roupas, calçados de uma maneira geral, boa parte vem da China. Essas bugigangas aí que a galera compra no AliExpress, né? Então, isso faz com que as importações do Brasil hoje, né, principalmente essas importações, insisto nisso, ligadas aí a bens de consumo, tenham como origem, né, principal a China. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente está vendo os Estados Unidos adotar uma série de políticas protecionistas e iniciou, desde quando o Trump assumiu, uma guerra comercial com a China. Tem gente, inclusive, falando em nova Guerra Fria, tá? Tudo isso. E o governo brasileiro muitas vezes dá sinais de que vai dar uma de Maria vai com as outras, né? Acho que vai seguir ali essa política protecionista do Trump. Só que é o seguinte, cara, a economia estadunidense é uma coisa, a economia brasileira é outra, né? Completamente diferente. Então, assim, o Trump e os Estados Unidos talvez tenham lastro para bancar uma guerra comercial com a China, uma imposição maior de protecionismos e tudo isso que o Trump vem fazendo. Agora, no caso do Brasil, é diferente. Então, a gente tem que ter cuidado. Vou mostrar de novo lá os mapas para vocês. A relação entre os estados brasileiros e a economia chinesa, tanto para a exportação quanto para a importação, é muito forte. Então, a gente precisa ter cuidado, porque qualquer ação um pouco mais temerária poderia causar um impacto na economia brasileira que poderia nos causar sérios danos, sérios prejuízos, ok? Bom, continuando aqui, vamos falar um pouquinho dos indicadores sociais, né, da China, que já não são tão interessantes quanto os indicadores econômicos. Eles têm um IDH aí de 0,758, é menor do que o do Brasil, só para vocês terem uma ideia. Isso coloca a China aí entre os 100 primeiros, né, do ranking do IDH, mas obviamente muito distante dos maiores índices de desenvolvimento do mundo, que são lá Noruega, os nórdicos de uma maneira geral, alguns países europeus, Austrália, Canadá, que tem aí o IDH que bate 0,9, algo em torno disso. A esperança de vida ao nascer dos chineses hoje está em 76,7 anos, não é ruim, tá certo? Mas também não pode ser comparada às maiores expectativas de vida do mundo, como é o caso do Japão, que está batendo aí algo em torno de 84, 85 anos. Mas é muito similar à do Brasil aí, né? O Brasil hoje tem uma expectativa de vida de 75 anos em alguns meses. Então, a expectativa de vida chinesa é um pouco maior, pelo menos nos dados oficiais que eles nos mostram, ok? E a taxa de alfabetização
é de 96,8%, segundo eles, obviamente, sempre lembrando que esses dados eles vêm de cada governo, eles vêm de cada estado. Então a gente precisa, ao mesmo tempo que a gente usa, a gente precisa fazer ressalvas, porque eles podem trazer distorções. De toda forma, é uma taxa de alfabetização, obviamente, bem significativa aqui, ok? Mais uma terceira paradinha agora, né? E a gente já volta.